Abra sua Bíblia comigo, por favor. Neemias capítulo 2. Vamos ler os versos 11 a 20. Neemias 2, 11 a 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que se estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. E então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom termo, o bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, a reforma, uma necessidade vital da igreja. Reforma, uma necessidade vital da igreja. Alguém disse muito apropriadamente que nós estamos precisando de cirurgia e não de maquiagem. Não basta apenas cosméticos, é preciso transformação profunda. Um dos lemas da reforma do século XVI é que igreja reformada, sempre reformando. A reforma não é algo estanque, estagnado no tempo e no espaço. A igreja precisa sempre voltar-se para a palavra de Deus e adequar e afinar a sua vida, a sua conduta, sua teologia, sua prática à luz das Escrituras. Poderíamos perguntar, em primeiro lugar, quando a reforma se torna necessária na vida da igreja? Em primeiro lugar, quando a igreja está debaixo de opróbrio, com os muros caídos, com as portas queimadas a fogo, quando há insegurança, quando há injustiça, quando a miséria campeia no meio da igreja. Quando a igreja precisa de reforma. Em segundo lugar, quando os problemas se agigantam e parecem insolúveis. Havia escombros, pobreza, desânimo, decreto contrário à restauração da cidade, forte oposição. Parecia que o problema de Jerusalém era insolúvel, por isso precisava de uma reforma. Em terceiro lugar, uma igreja precisa de reforma quando os crentes estão desanimados, enfraquecidos e desunidos. Era essa a situação de Jerusalém. O povo de Jerusalém estava desanimado, enfraquecido e desunido. Quarto lugar, a igreja precisa de reforma quando os inimigos parecem prevalecer contra a igreja, intimidando-a e fazendo-a paralisar a obra de Deus. A Bíblia nos informa que aqueles que vieram da Babilônia não conseguiram reconstruir o templo, não conseguiram reconstruir os muros, não conseguiram reconstruir a cidade, porque os inimigos prevaleceram contra eles e a obra de Deus foi paralisada. Em último lugar, a igreja precisa de reforma quando faltam líderes comprometidos com Deus, que ousam desafiar e conduzir o povo a uma reação para restaurar a igreja. Mais de 90 anos haviam se passado e a cidade de Jerusalém ainda estava debaixo de escombros. Faltava um líder, faltava alguém que pudesse encorajar e desafiar o povo a levantar-se da sua condição de opróbrio e a esperar um tempo novo de restauração
na vida da cidade, na vida da nação. Poderíamos perguntar, em segundo lugar, por que uma reforma é urgentemente necessária na vida da igreja? Primeiro, queridos, para que a igreja deixe de ser opróbrio. Eu disse domingo passado, Warren Wiersbe, um dos grandes pregadores do século XX, no seu livro A Crise da Integridade, disse que durante todo o século XX, a igreja olhou para o mundo e proclamou ao mundo: arrependa-se de seus pecados e creia. Mas no final do século XX, o mundo volta-se para a igreja e diz para ela: arrependa-se dos seus pecados e viva de acordo com o que você prega. Há um opróbrio na igreja. Há um abismo entre aquilo que pregamos e aquilo que vivemos. Há um hiato entre aquilo que a igreja professa e aquilo que a igreja vive. Há uma distância imensa entre a teologia e a ética. E há opróbrio sobre o povo de Deus. Nós precisamos de uma reforma também, queridos, para que saibamos que Deus está conosco. O grande problema de Jerusalém é que a cidade tinha perdido a perspectiva da presença de Deus. Sempre que a igreja perde a perspectiva da presença de Deus, ela é fraca. Sempre que a igreja perde a dimensão da glória de Deus, ela é impotente. Não importa se há perigo, se há ameaça, diz a Bíblia que o povo que conhece a Deus é forte e ativo. Esse texto está em Daniel 11, versículo 32, exatamente no contexto da mais brutal perseguição que se abateu sobre Jerusalém. Quando Antíoco Epifânio promovia a mais sangrenta perseguição, alguns judeus se levantaram neste tempo de martírio para ensinar a palavra de Deus, mesmo arriscando as suas vidas, mesmo enfrentando o martírio. Portanto, a fraqueza da igreja nunca está nas circunstâncias. A fraqueza da igreja está no seu pecado. A fraqueza da igreja está no momento em que ela tira os olhos de Deus e põe os olhos nas circunstâncias. Mas nós precisamos de uma reforma. Para que os inimigos tenham seus planos frustrados, muitas vezes parece que o inimigo está levando vantagem, o inimigo está se fortalecendo. E diz a Bíblia que os inimigos tinham conseguido a paralisação da obra de Deus. Quantas vezes a igreja também está parada, estacionada, com a sua agenda fechada, com a sua ação adormecida, com os seus membros calados, omissos, acovardados, quando na verdade parece que o inimigo está levando vantagem e é necessária uma reforma para que este quadro se inverta, para que os inimigos de Deus saibam que Deus está conosco e que nós nos levantaremos e nos disporemos a fazer a obra de Deus. Quais os principais, ou os princípios, que nós precisamos aprender sobre a reforma da igreja? E eu quero sugerir a vocês alguns desses princípios. Primeiro, a reforma da igreja, muitas vezes, tem um pequeno começo. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia dos pequenos começos. Quem poderia imaginar que aquela visita de Anani em Suzã, quem poderia imaginar que aquela entrevista de Neemias com Anani pudesse desembocar na restauração da cidade de Jerusalém? Quem poderia imaginar que algo tão pequeno, tão despretensioso, pudesse desembocar na mudança histórica da cidade santa? Isso nos ensina, queridos irmãos, que nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Não subestime as pequenas coisas. Uma visita, uma entrevista, uma carta, um sonho, um plano. As coisas de Deus nascem pequenas. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, tão pequena, a mais minúscula de todas, mas que pode crescer, que pode ganhar corpo. Deus pode transformar, em segundo lugar, as coisas pequenas em grandes realizações no seu reino. Se você olhar para a história, você vai ver que os grandes projetos de Deus começaram pequenos. Se você leu o boletim sobre o cantinho missionário, há 2 domingos nós falamos sobre a missão do interior da China. Começou no coração de Hudson Taylor. E aquele homem com o coração cheio de fervor vai para a China. E não pode dar sequência ao seu trabalho na China por causa da sua enfermidade. Ele volta para o seu país, mas a China continua no seu coração. E ele cria uma missão. A missão para o interior da China, que mobilizou mais de 800 missionários, levando a Cristo mais de 25 mil pessoas. Começou pequeno, mas alargou suas fronteiras. Olhe, por exemplo, como é que a igreja presbiteriana começou no coração de um moço de 26 anos,
que está disposto a deixar a sua mãe idosa, a sua pátria, e a entrar num país de doenças endêmicas, sem conhecer a língua, sem conhecer a cultura, dando a sua vida por esta causa, e por isso estamos aqui. Eu fico olhando, por exemplo, quando o pastor Po Yang-Shu começa o seu projeto num bairro pobre de Seul, bairro de Oido, uma igreja pobre, num bairro pobre, e ele pobre, não tendo sequer uma bicicleta para visitar os seus crentes. Uma igreja com 46 anos, hoje, com mais de 700 mil membros. Eu fico pensando, a pequenez do grupo, do chamado Clube Santo, que começa em Oxford, no século XVIII, na Inglaterra. Alguns jovens se reúnem para orar. Quem poderia pensar que aquela reunião de oração salvaria a Inglaterra de um banho de sangue? Quem poderia pensar que aquela reunião de oração poderia ser um instrumento que Deus usaria para levantar a igreja da Inglaterra das cinzas e promover um dos maiores reavivamentos da história? As coisas de Deus começam pequenas. Nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. A reforma de Jerusalém começou pequena. Começou com uma visita de Anani a Neemias em Suzã. Segunda coisa, segundo princípio, a reforma da igreja requer uma liderança espiritual vigorosa. Neemias ocupava uma posição de destaque, irmãos. E isto é maravilhoso entender. Deus prepara homens especiais para ocasiões especiais. Esta reforma tinha que começar ali mesmo. Sabem por quê? Porque Artaxerxes já tinha assinado um decreto, por influência dos inimigos de Jerusalém, mandando paralisar a obra. Como aqueles judeus fracos, acuados, encurralados, debaixo de opróbrio, poderiam levantar os muros da cidade se havia uma ordem do rei Artaxerxes, o comandante do mundo na época, dando ordens para paralisar a obra? Mas aprove a Deus levantar um homem dentro do palácio, da confiança de Artaxerxes, que amava Artaxerxes e era amado por ele, um homem preparado lá no palácio para mover o coração do rei, para inclinar o coração do rei, para mudar o cenário político, para mudar uma lei que humanamente era impossível de ser mudada, porque a lei dos medos e dos persas não podia ser mudada. Deus prepara homens para ocasiões especiais. Preparou Moisés para tirar o povo do Egito. Preparou Josué para levar este povo à terra da promessa. Preparou Davi para ser o grande rei que haveria de trazer a unidade do reino de Israel. Preparou Paulo para as missões interculturais. Preparou Lutero para o bárbaro da reforma. Preparou Calvino para sistematizar as doutrinas da reforma. Preparou Spurgeon no século XIX para enfrentar o liberalismo teológico. Preparou Billy Graham para se tornar o maior evangelista de toda a história da humanidade, a alcançar o maior número de gente que a história já pôde testemunhar. Deus prepara pessoas para momentos especiais na história. Mas vejam vocês que não é apenas um homem que ocupava uma posição estratégica. Em segundo lugar, Neemias era inspirado por um intenso entusiasmo. Irmão, preste atenção nisso. Ninguém fará uma grande obra para Deus sem ter paixão no coração, sem ter fogo na alma, sem estar absolutamente encantado com o projeto de Deus. Neemias só conseguiu restauração de Jerusalém porque ele pôs a sua alma nesse projeto. No momento em que ele tomou consciência da necessidade de Jerusalém, ele lamentou, ele chorou, ele jejuou, ele orou por 4 meses. A vida dele mudou, os sonhos dele mudaram, o projeto de vida dele mudou, a razão da vida dele foi alterada. A partir daquele momento, Neemias disse: o projeto da minha vida agora é a restauração da minha cidade. Deus vai realizar coisas grandes quando homens e mulheres tiverem disposição de abrir mão de seu sonho pessoal para abraçar os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Meu amado irmão, eu gosto muito daquilo que M. Bounds, um dos homens mais piedosos do século XIX, um metodista, escreveu. Ele disse assim: nós estamos procurando melhores métodos, Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. E a maior necessidade da igreja hoje é de homens e mulheres que se coloquem nas mãos de Deus, como Isaías colocou. Diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Neemias fez isso.
Neemias passou a ter uma paixão imensa na sua alma, a restauração da sua cidade. Veja você que muitas pessoas viram o opróbrio de Jerusalém. Aquela cidade estava debaixo de escombros há mais de 90 anos. Muitos homens viram a situação e disseram: é impossível, não tem jeito, não dá para fazer nada. O melhor é se conformar com a situação. Nós somos poucos, nós somos fracos. Há barreiras intransponíveis, os inimigos são fortes. Nós nunca vamos sair desse escombro, nós nunca vamos sair desse opróbrio, as muralhas nunca vão ser levantadas, as portas nunca vão ser restauradas, nós nunca vamos sair dessa condição. É preciso ter líderes visionários, é preciso ter líderes que creem no poder de Deus, é preciso ter gente que se inconforme com o caos e diga: Deus pode nos levantar e nós podemos sair deste opróbrio. Em terceiro lugar, queridos, a reforma da igreja precisa passar por uma avaliação profunda da condição em que nos encontramos. O versículo 11 nos informa que é preciso avaliar antes de agir. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele ficou 3 dias. Não sabemos se para descansar apenas de uma longa viagem, mas certamente para parar, para pensar, para refletir, para olhar ao redor, para olhar para trás, para olhar para frente, para olhar para cima. A precipitação no agir pode pôr a perder grandes projetos. Ousadia e intrepidez não é sinônimo de precipitação. Neemias teve o cuidado de parar. Neemias esperou a hora certa de falar com Artaxerxes e esperou a hora certa de falar com o povo. Às vezes nós somos precipitados no falar. Às vezes perdemos grandes oportunidades porque queimamos etapas, porque não temos a sabedoria de falar na hora certa, de abordar o assunto na hora certa, de nos prepararmos para o grande momento de Deus. Em segundo lugar, é preciso investigar antes de motivar. Você só pode motivar uma pessoa efetivamente com base em conhecimento da situação. Versículo 12 nos informa o seguinte: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Por que é que Neemias investiga antes de motivar? Primeiro, porque o trabalho envolvia considerável perigo. Havia ameaça iminente rondando Jerusalém. Era um trabalho absolutamente perigoso. E ele precisava de prudência. Não era hora de espalhafato. Não era hora de tocar trombeta. Não era hora de queimar etapas. Em segundo lugar, o trabalho envolvia sacrifício pessoal. Neemias entendia isso. Sacrifício pessoal. Se você quer fazer obra grande para Deus, você precisa pensar como Paulo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Neemias entendia que ele estava ali colocando a sua vida diante de um perigo, de um risco, de uma ameaça. E ele primeiro quer investigar, ele primeiro quer pesquisar, ele primeiro quer levantar a situação, ele primeiro quer fazer um check-up, uma plena investigação da realidade da sua cidade, antes de mostrar o povo o desafio. Por isso nós temos que entender uma coisa: os dias gastos em pesquisa, em estudo e em meditação não são dias perdidos. Outra coisa, querido, o trabalho requeria grande coragem moral. Reconstruíram os muros, foi uma obra de 52 dias. Mas restaurar a cidade, as famílias, o moral, as leis, a vida, demorou 12 anos. Neemias foi governador 12 anos de Jerusalém. Levantar parede não é complicado não. Construir templo não é complicado não. Reformar templo não é complicado não. Isso você reforma com dinheiro. Isso você vai numa casa de material, contrata um bom engenheiro, um bom arquiteto e levanta um templo lindo. Mas a grande questão é reformar vidas, transformar caráter, restaurar famílias, restaurar o sacerdócio, restaurar a dignidade do povo, levar o povo a voltar a crer na palavra de Deus, a confiar em Deus. E foi essa reforma que Neemias veio fazer. Não foi apenas levantar os muros, isso ele fez em 52 dias, mas durante 12 anos Neemias trabalha na vida do povo, para que aquele povo voltasse a ser um povo santo de Deus.
O maior desafio da reforma que nós temos, irmãos, não é física, é espiritual. O maior desafio que nós temos não é de construções, é de restauração de vidas, é de salvação de vidas. E essa é a reforma que Neemias veio fazer. Em terceiro lugar, é preciso exercer a disciplina do silêncio antes da disciplina da fala. Versículo 12 diz que ele se levantou e não falou nada para ninguém. Versículo 16, ele diz ainda: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Você só deve falar se a sua palavra for mais nobre do que o silêncio. O silêncio é nobilíssimo. Às vezes o silêncio é mais eloquente do que as palavras. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Quem muito fala, muito erra. Via de regra, você não se arrepende do que não fala. Há tempo de calar, há tempo de silêncio. E Neemias entendia que haveria um momento em que a discrição seria absolutamente necessária para o sucesso daquele programa. Um líder é alguém discreto. Um líder é alguém que sabe guardar segredo. Um líder é alguém que não abre a boca na hora errada. Um líder é alguém que guarda silêncio para falar na hora certa, na hora oportuna, na hora necessária. Devemos escolher a hora certa de falar acerca dos nossos sonhos e projetos. Que coisa incrível, que coisa preciosa. É por isso que Neemias é considerado o maior manual de administração pública de todos os tempos. Se você é um comerciante, se você é um empresário, se você é um homem de vida pública, se você gerencia a sua casa, você não pode deixar de ler esse livro. Que lição maravilhosa. Quantas pessoas põem a perder um negócio, um contrato, porque abre a boca antes da hora, porque fala antes da hora, porque antecipa as coisas, porque não sabe guardar segredo, porque não tem a capacidade da discrição. Neemias ficou 3 dias em Jerusalém, absolutamente calado. Talvez alguém o provocasse, talvez alguém o cutucasse, talvez alguém o provocasse para falar, e ele não fala nada, nem ao povo, nem aos nobres, nem aos príncipes, nem aos governadores da terra, a ninguém. Porque tem hora certa para ficar calado, tem hora certa para falar. Quarto lugar, é preciso diagnosticar a natureza do problema que atinge o povo. Versículo 17 nos informa o seguinte: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas, vinde depois e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Eu já disse isso para os irmãos no estudo anterior, que isso revela 3 fatos graves da cidade. Muros quebrados significa que a cidade não tem segurança. A insegurança, o inimigo estava lá, cirandando, não havia proteção. A cidade não estava protegida, guardada. Este é um problema gravíssimo, hoje que nós estamos vivendo. Vitória é considerada uma das cidades mais violentas do país. Hoje a Gazeta revelou-nos os pontos mais perigosos da cidade, e você fica amedrontado porque o lugar chamado mais perigoso da cidade fica na esquina da sua casa. E você se sente inseguro, ameaçado, acuado. Diz o texto que as portas estavam queimadas a fogo, e significa que não havia justiça, porque a porta era o lugar onde os juízes julgavam. Não tem justiça. É quando o poder judiciário parece que não tem poder, não tem força, não tem autoridade, ou está mancomunado, ou está corrompido. E não tem nada que nos aflige mais do que aquele poder que deve fiscalizar as leis está mancomunado com a corrupção. Diz o texto que a cidade está debaixo de pobreza, de opróbrio, de vergonha. Não tem nada mais triste do que isso. Era esta condição, era este o diagnóstico de Neemias. E agora então Neemias tem capacidade de, diante dos fatos colhidos, mobilizar e motivar o povo para trabalhar. Por isso, em quarto lugar, a reforma da igreja precisa de mútua cooperação. Versículos 17b e 18 nos dizem assim:
Neemias disse: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei falara. E então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Em primeiro lugar, queridos, Neemias oferece o motivo do apelo por ajuda. O motivo do apelo de Neemias foi o patriotismo. Deixemos de ser opróbrio. Neemias mexia com os brios do povo. Ele move o povo ao sentimento do patriotismo. Ele abre os olhos para a realidade em que viviam. O que Neemias está mostrando para você e para mim é que nós não podemos nos conformar com o caos, seja na cidade, seja na igreja. Neemias está tratando com duas coisas distintas, a cidade física e a cidade espiritual. Ele está tratando com construção civil e com construção moral e espiritual. E sabe, queridos, nós precisamos ter senso de patriotismo se nós queremos restaurar o nosso país. Uma das coisas mais tristes da nossa cultura é que nós não temos amor à nossa terra, não temos amor ao nosso solo, não temos amor à nossa bandeira. Uma das coisas que marca você quando você sai do Brasil, via de regra, pelas nações por onde anda, quase toda casa que você chega tem uma bandeira da nação, dependurada, no quintal, no alpendre. Há orgulho, há patriotismo, amor à terra, amor à bandeira, amor ao povo. Nós precisamos resgatar o senso de patriotismo na pátria, na vida, na família, na igreja sobretudo. Veja você que não apenas Neemias convoca o povo para a questão do patriotismo, mas Neemias também chama o povo para trabalhar. Jamais a reforma aconteceria, meus irmãos, se Neemias quisesse trabalhar apenas com os oficiais que vieram com ele de Suzã. Às vezes nós não vemos a reforma na igreja porque nós delegamos essa obra a um grupinho, a alguns poucos. Se nós queremos ver a igreja saindo do opróbrio, crescendo, se fortalecendo, é preciso que todos nós coloquemos a mão na obra. Esta obra é de todos nós. Não é apenas de Neemias, não é apenas dos sacerdotes, não é apenas dos líderes, é a obra do povo todo. Todos precisam se envolver. É mais fácil você delegar, é mais fácil você culpar, é mais fácil você responsabilizar outrem. É preciso que todos nós nos envolvamos. Segunda coisa, vejamos a natureza do apelo por ajuda. É o esforço pessoal. Neemias não disse: vá e construa os muros. Não foi desse jeito que ele agiu. Vinde e construamos. O que isso significa, queridos irmãos? Significa que o líder precisa estar na frente. O líder é aquele que vai à frente do seu povo. O líder é aquele que está presente. É aquele que é modelo. É aquele que diz para o povo: vamos fazer, mas eu estou aqui. Eu estou na frente. Estou pegando o chifre do boi. Eu estou junto de vocês. Olhem para mim. É desse jeito que se faz. É desse jeito que se anda. É desse jeito que se caminha. A reforma jamais poderia ter acontecido se Neemias não tivesse dado o seu exemplo pessoal. Vinde, reconstruamos. E Neemias era um homem que tinha uma posição confortável. Ele era o copeiro do rei, mais poderoso da terra. Ele tinha salário garantido, ele tinha segurança garantida. Ele tinha vida financeira estabilizada. E você vai ler no capítulo 5 que Neemias se dispõe a se desfazer da sua riqueza pessoal para ajudar o povo. Ele não tem interesses outros senão a restauração espiritual, moral e física da cidade de Jerusalém. Mas mais do que isso, Neemias mostra a força da unidade. Vinde e reconstruamos. Por que isso, queridos? Você já parou para perceber que quando você está sozinho fazendo uma coisa, de vez em quando bate o desânimo? Bate o desânimo. Só eu. Ninguém mais. O grande drama, às vezes, queridos irmãos, é que poucas pessoas estão carregando o piano, cansados, arquejados, e às vezes nós queremos ainda botar mais fardo, mais trabalho, mais atividade nos ombros daqueles que já estão sobrecarregados. E a palavra de Neemias é essa: vinde, vamos reconstruir, vamos nos unir, vamos trabalhar juntos, vamos botar a mão no arado, vamos levantar essa cidade. É obra de todos nós, temos que estar juntos, porque quando você está unido, você tem mais ânimo, você vence o desânimo, você tem condições de resistir à oposição.
combinada que vem para desestabilizar, para desencorajar, para paralisar a obra. Vejamos em terceiro lugar, o encorajamento do apelo por ajuda. Qual o encorajamento que Neemias deu? Ele diz o seguinte, veja o verso 18. Olha como ele diz aí. E eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Você nota que Neemias mostra primeiro a ajuda do céu. Sabe por que a igreja tem que ter ânimo? Porque tem a ajuda de Deus. Esse negócio é de Deus. Deus está envolvido nesse negócio. A restauração da igreja é um projeto que encanta o coração de Deus, que faz vibrar o coração de Deus. Deus ama a sua igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus, é a noiva do Cordeiro de Deus. A igreja é preciosa para Deus. Todo o projeto da história está ligado à igreja de Deus. Então Deus ama a sua igreja e Deus quer a sua igreja de pé, bonita, gloriosa, sem ruga nem mácula. E Deus está envolvido nesse projeto. A boa mão de Deus estará presente com todos aqueles que se levantarem para a reconstrução da obra de Deus. Mas Neemias encoraja o povo com a segunda razão. Não apenas a ajuda do céu, mas a ajuda da terra. Neemias diz para o povo o seguinte, olha, o rei Artaxerxes, que tinha baixado um decreto mandando paralisar a obra, agora está do nosso lado. Agora me enviou. Agora me deu recursos, agora me deu material, me deu proteção, agora nós temos a ajuda de Deus e dos homens, a ajuda do céu e da terra, é o tempo oportuno de Deus este, não podemos perder essa oportunidade. Quarto lugar, você vai ver o sucesso do apelo por ajuda. O versículo 18 nos diz o seguinte, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E você vê em três coisas, a resposta do povo foi pronta, a resposta do povo foi prática, a resposta do povo foi unânime, foi imediata, é agora. A resposta é prática, vamos fortalecer as mãos. E a resposta do povo foi unânime, todos eles se levantaram e fortaleceram as mãos para a boa obra. Mas em quinto lugar, irmãos, a reforma da igreja sempre provoca forte oposição. Sempre provoca forte oposição. Veja o verso 19. Porém Sambalá, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Preste atenção. Em primeiro lugar, Neemias enfrenta os problemas internos, versos 13 e 14. Os problemas internos, queridos irmãos, era a constatação dramática da condição de Jerusalém. Quando você começa a fazer a obra de Deus, a primeira coisa que pesa sobre você é fazer o diagnóstico. E você vai chegar à conclusão de que o problema às vezes está mais grave do que você imaginou. Se você levantar a ponta do véu, tem coisa tão séria para ser resolvida. Quando você olha lá Ezequiel capítulo 8, há uma figura tremenda. Deus manda o profeta fazer um buraco na parede do templo. E quando o profeta olha por aquele buraco, ele vê coisa horrível, abominável, dentro da casa de Deus. Se alguém pudesse olhar para dentro da igreja, não para dentro do templo, para dentro da igreja, para a vida, para aquilo que acontece na intimidade de cada um dos membros, o que veria? O que veria? Diz a Bíblia que Neemias saiu à noite e ele ficou perplexo, portas queimadas, muros caídos, escombro para todo lado ao ponto de ele não poder passar. Sabe, irmãos, às vezes nós temos medo de pensar numa reforma da igreja, porque tem que virar muita pedra, porque tem que tirar muito entulho, porque vai fazer muita poeira, vai mexer em coisa que está muito tempo lá sedimentada, vai doer, vai trazer à memória muitas coisas. Talvez o maior desafio que nós enfrentamos não é o desafio dos opositores, é o desafio da nossa condição, da nossa própria situação. Mas nem isso deve nos desencorajar, queridos. O povo de Jerusalém estava há mais de 90 anos convivendo com escombros, acostumado com ele. Em nome de Jesus, irmãos, Deus não quer isso para nós. Deus quer que você e eu tenhamos coragem para romper com situações já há muitos anos estabilizada, mas em escombro, debaixo de opróbrio. Examine a sua vida, examine seu coração. Olha se não tem coisas aí sedimentadas, muros quebrados, portas queimadas, entulhos na sua vida que precisam ser tirados, removidos.
Você já se acostumou com esses entulhos. Mas Deus quer que você faça uma faxina. Que você recupere isso. Levante aquilo que está quebrado, destruído na sua vida. Segunda coisa, irmãos, Neemias enfrenta, em segundo lugar, os problemas externos, os inimigos combinados. Sambalá, Tobias e Gesem. Sambalá era o governador de Samaria. Tobias era um dos nobres amonitas. E Gesem era um rei do sul de Jerusalém, um rei do deserto. O que significa o seguinte: esses homens não eram 3 cidadãos que resolveram se opor, não. Esses 3 homens aqui eram líderes políticos que cercavam Jerusalém. A reconstrução da obra de Jerusalém estava fortemente sendo atacada. Havia uma oposição ostensiva para que a obra parasse. Todas as vezes que o povo de Deus se levanta para fazer a obra de Deus, há oposição, há resistência. A reconstrução da igreja de Deus não interessa a todos. Neemias enfrenta as armas perigosas dos inimigos. Em terceiro lugar, eles usam 3 armas: a zombaria. Eles zombaram. Chegaram a dizer: olha, o que é isso? Estão reconstruindo os muros, passou a raposa nesse muro aí, derruba esse muro. As pessoas vão questionar o que você está fazendo. Não vale nada, você está fazendo, não conta nada, não vale nada. Se você for escutar os inimigos, você nunca vai fazer nada para o reino de Deus. Se você for escutar os críticos, você nunca vai fazer nada para o reino de Deus. Segundo lugar, eles desprezaram, eles humilharam, eles atacaram. E finalmente diz o texto que eles acusaram. Que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Neemias não estava fazendo uma rebelião, Neemias estava fazendo uma reforma. Pode prestar atenção nisso. Todas as vezes que se levanta alguém e bota o dedo na ferida, esse alguém vai ser atacado, vai ser questionado. As pessoas vão torcer as suas motivações, vão questionar as suas motivações. Mas, querido irmão, você vai notar que Neemias não apenas resiste, mas Neemias rejeita qualquer associação com os inimigos. A primeira artimanha desses inimigos foi tentar se unir ao povo de Deus. Vamos reconstruir juntos, vamos ser parceiros. E Neemias diz não. Não é porque eles não eram da mesma raça dos judeus, não. O problema aqui não é racial, não. O problema aqui é doutrinário, é teológico, é fé. Você vai notar que estas pessoas não adoravam o Deus verdadeiro. Elas adoravam também outros deuses. O que Neemias está rechaçando aqui é o ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é quando você diz o seguinte: vamos trabalhar juntos, não importa o que você crê. Não importa a sua teologia. Vamos trabalhar juntos. Há um só Deus. Não importa qual a sua igreja, qual a sua fé, qual a sua crença, qual a sua teologia. Estamos no mesmo barco. Estamos caminhando todo mundo para o céu. Isso é um engodo, isso é uma mentira, isso é uma farsa. Não há unidade fora da verdade. Não é possível unir com aqueles que não professam a mesma fé, as mesmas convicções, que não servem ao mesmo Deus. Neemias discerniu isso e disse para eles: vocês não têm parte neste trabalho, nem memorial aqui em Israel, em Jerusalém. Sabe, queridos, nós temos que ter discernimento. Sabe por quê? O inimigo sempre vai querer se infiltrar no meio do povo de Deus. Sempre. Lembra da exortação de Paulo aos presbíteros de Éfeso? Cuidado, porque tem lobo do lado de fora querendo entrar. E quando é que o lobo entra? Quando não se tem vigilância. Lembra do que Jesus disse? Que enquanto os filhos do reino dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E o que é o joio? Os filhos do maligno. Se a igreja ficar desapercebida, o diabo faz questão de introduzir seus agentes dentro da igreja. Porque a igreja dormia. Porque os filhos do reino dormiam. Diz a Bíblia que num período em que Neemias não estava em Jerusalém, a coisa é tão sutil que esse Tobias conseguiu botar a sua casa dentro do templo, com os seus móveis, dentro da casa de Deus. Olha que coisa terrível. E diz a Bíblia que quando Neemias chega e vê Tobias instalado dentro da casa de Deus, ele o arrancou de lá e jogou os móveis dele para fora. Muitas vezes, queridos, o Tobias se estabelece dentro da casa de Deus. Aquele que se opõe à obra de Deus se estabelece dentro da casa de Deus. Poderíamos espiritualizar isso e dizer o seguinte: às vezes o Tobias é um pecado que nós abrigamos também no coração e o deixamos instalado dentro da casa de Deus, porque a casa de Deus
principal não é esse templo de tijolo e pedra, é a sua vida, é o seu coração. Mas finalmente, queridos, a reforma da igreja necessita da bênção divina e do trabalho do homem. Versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. A bênção divina é a base para a restauração da igreja de Deus. Sem a ajuda de Deus, o nosso trabalho é vão, queridos. É vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A reforma da igreja é feita não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Mas a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a igreja precisa ter consciência de que Deus está do lado dela. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não são os nossos dons e talentos, não é o nosso dinheiro, não é a nossa influência política, não é porque Artaxerxes mandou um decreto, não é porque o Deus dos céus nos dará bom êxito. Segundo lugar, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A vitória vem de Deus, mas nós precisamos empunhar as ferramentas e nós precisamos usar as armas de combate. A vitória vem de Deus, mas o trabalho é nosso. As mãos que vão levantar o muro são as mãos do povo de Deus. É Deus quem vai dar a vitória. Mas o povo de Deus tem que trabalhar. O povo de Deus tem que agir. Às vezes, queridos irmãos, nós queremos delegar para Deus o que Ele nos delegou para fazer. Nós oramos e Deus, consola aquele irmão que está triste lá, Deus. E Deus diz: tá bom, meu filho. Por que você não vai lá fazer uma visitinha para ele? Eu vou consolá-lo, através de você. Deus, salva o meu vizinho, Deus. Tá bom, meu filho, eu estou querendo salvá-lo, mas eu queria que você fosse lá falar do evangelho para ele. Estou esperando isso. Como crerão se não há quem pregue? Meu amado irmão, Deus vai dar a vitória, mas a igreja precisa trabalhar. A igreja precisa agir. Esta obra é com você. E a bênção de Deus estará sobre nós. Lições práticas na conclusão. Avalie antes de agir. Faça isso no seu casamento, faça isso no seu trabalho, faça isso no seu relacionamento com seus filhos, faça isso lá na sua família, faça isso em todas as áreas da sua vida e na vida da igreja, sobretudo. Avalie antes de agir. Segundo, investigue antes de motivar. Você não pode motivar as pessoas se nem você está sabendo o que está acontecendo. Terceiro, silencie antes de falar. Querido irmão, se você não aprender a ficar calado certas horas, você limita em muito a ação de Deus na sua vida. As pessoas que mais Deus usa não são aquelas que falam mais, são aquelas que falam na hora certa. Quarto lugar, dê seu exemplo antes de conclamar os outros. Você não tem o direito de exortar ninguém para fazer a obra de Deus se você não está fazendo a obra de Deus. Quinto lugar, mexa com o coração das pessoas antes de mover suas mãos. Antes de Neemias exortar o povo a botar a mão na obra, ele diz: gente, nós estamos diante de um opróbrio. Olha a nossa condição, vocês não têm vergonha da nossa situação, não? Depois que mexeu com o coração, aí as mãos se moveram. Finalmente, dependa de Deus, resista os inimigos e põe a mão na obra, e a reforma acontecerá. Que Deus nos ajude, queridos, a termos um tempo de reforma na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. Vamos orar ao Senhor.